E aí, pessoal, vocês estão bem? Bom, eu vim trazer para vocês aqui hoje, continuando falando sobre Gemini 3, que ontem, dia 18 de novembro, acabou com a internet. Todo mundo só fala sobre isso. Eu fiz o teste do Anti-Gravity com um projeto meu e tentando fazer um projeto do zero, como se fosse um Lovable da vida, reutilizando um prompt de uma outra ferramenta que eu vou trazer no canal, que é o Diad, para você ter um Lovable local e de graça. Ó, já se inscreve aí, já curte esse vídeo, porque ó, você precisa saber, precisa ser notificado quando eu botar isso daí, porque quem não quer um Lovable, não quer pagar 100 conto ou mais, né? E ter uma ferramenta capaz de te ajudar e agilizar o desenvolvimento no seu dia a dia. Então eu vou mostrar na prática algumas coisas que eu vi do Anti-Gravity no meu uso, tá? E mostrar na prática com vocês como está sendo o desenvolvimento com ele do zero, tá? Eu vou falar uma ideia que eu tive, que é o prompt que eu usei nesse Diad, e a gente vai ver como é que vai se sair nessa IDE. Se você não sabe o que é IDE, é uma interface de desenvolvimento. Geralmente o mercado tem usado o VS Code, né? Ele tem sido largamente o mais utilizado pela comunidade e chegou o Anti-Gravity agora para brigar, tá? Inclusive brigar em níveis patamares ali que complicou a vida da Microsoft ali, que estava bem tranquilinha ali, e aí você chega com uma espécie de VS Code tunado e vocês já vão ver por que eu estou falando isso. Agora, antes da gente ir para o meu desktop, que eu vou mostrar para vocês na prática aqui, eu sou Elias de Mello, eu sou coordenador de uma equipe de IA, numa empresa de tecnologia aqui em São Paulo, e esse canal eu venho trazer para vocês alternativas de como utilizar tantos modelos, tantas ferramentas, né? Vários modelos de assinatura que eu uso no meu dia a dia de forma prática que possa me ajudar, tanto na forma pessoal, profissional ou para o seu negócio. Dito isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aí que é de graça, é rapidinho, não dói, eu acho pelo menos. Dá o curtir aí na sua tela ou no seu teclado, é só dar uma dedada rapidinha, ninguém vai nem perceber, beleza? Agora sim, vamos ao vídeo. Bom, gente, então esse aqui é o Anti-Gravity do Google, tá? Que é a nova IDE, que ela é baseada no VS Code. Se você não sabe o que é VS Code, é esse outro programinha aqui, ó. Parece a mesma coisa, né? É muito igual, né, gente? É muito igual, realmente, de fato ali. Eles aproveitaram uma ferramenta que é open source, está aí disponível no mercado e todo mundo já está acostumado a usar, e colocaram diversas funcionalidades das IAs do Google junto com essa interface aqui. Inclusive, como vocês viram, eu subi meu projeto Python aqui, que são os meus grupos de promoção, meus robôs de promoção que fica catando de grupos de Telegram, de grupos de WhatsApp, fica catando de rede social, fica fazendo web scrap. Eu tô com um probleminha aqui, então eu pedi ajuda desse agente que está embutido aqui no Anti-Gravity. Você pode ver os modelos aqui. Eu consegui acabar com a cota de ontem muito rápido, do 3 Pro e do 3 Pro Low. Comecei a usar o Claudio Sonnet 4.5, mas aí também acabei chegando no limite, tá? Então testei bastante e olha só que interessante, tá? Eu vou mostrar algumas coisinhas rápidas que ele fez aqui para poder chegar a uma conclusão sobre o problema que eu pedi para ele resolver, tá? Primeira coisa, ele chegou num planejamento. Primeiro eu falei o problema para ele, fiz o prompt, tá? Aqui, deixa eu ver se tem o histórico. Então, aqui tem o histórico da conversa, só para vocês terem noção, tá? E aí eu falei que eu estava com problemas, né, de atraso no envio das minhas mensagens. E aí ele começou a pensar, ele analisou o código inteiro, então ele pôde, de fato, ele leu meu projeto inteiro, tá? E conseguiu identificar, sem eu explicar nada, onde estava o possível problema, né? E já entendeu o funcionamento do meu código. E ele sugeriu algumas coisas, e aí ele fica aqui no modo review, que você pode aceitar a sugestão dele ou não. Eu fiz mais perguntas em relação ao planejamento inicial que ele fez, então ele coloca o que ele entendeu ali, né? E aí as alterações propostas. Então você consegue ver antes o que ele chegou à conclusão e o que ele vai fazer, e se você concorda com essas alterações no seu projeto. Então, para eu que prefiro ter um código mais na mão, esse tipo de agente de inteligência artificial junto com a minha IDE, que tem o Copilot, né, o GitHub Copilot, que faz algo parecido, mas aqui está em outros níveis, inclusive selecionar coisas do terminal, tá? É um ponto que eu vou chegar já. E aí, depois que você chegou planejamento de implementação que você concorde com os passos que ele propôs aqui,
Você aceita a alteração, você dá um accept aqui ou aqui, tá? E aqui ele bota depois que ele acabou o walkthrough, né? O que ele foi fazendo, passo a passo, tudo que ele foi alterado, foi mexido, tá? Para você saber e aí o que você tem que fazer, tá? Inclusive durante alguns problemas que eu tive depois, né, que ainda não resolveu, eu vou tentar mais hoje, ele fez testes fazendo chamadas de APIs, vendo se teve retorno. Ele inclusive, ó, criou aqui, se vocês forem ver, arquivos Python para fazer debug, tá? Ele criou BAT para fazer configurações na minha própria pasta aqui, no meu próprio ambiente, tá? Ele não só fez isso, mas ele também configurou o Virtual Environment do Python, né? O ambiente virtual ali, para você deixar o Python só para esse projeto, para essa versão de projeto aqui. Ele configurou o meu anti-gravity para poder funcionar com esse venv, né? Toda vez que eu precisar executar o código, ele já instalou o requirements que está dentro do meu projeto, dentro do Virtual Environment, sem eu fazer nada. Simplesmente eu pedi para ele deixar totalmente funcional o meu projeto, tá? E ele fez tudo. Então ele está inclusive interagindo com o sistema operacional, mas sempre pedindo as permissões para cada alteração, tá? Isso é um ponto interessante do Anti-Gravity. Gente, e aqui não só isso, tá? Você pode usar então seu projeto, não precisa mais ficar preso ao TypeScript, React, né, e tal, que é o que geralmente o Google fazia, né? Se você fosse no Google AI Studio, ele fazia muito mais a interface, né, do que qualquer outra coisa. Então aqui você consegue seguir um projeto de fato, né, integrando banco de dados, fazendo coisas impressionantes aqui nessa IDE, tá? Tudo na mão. Mas você também pode fazer um desenvolvimento de um sistema completo. Então eu botei meu projeto aqui, mas eu poderia chegar e falar com ele com linguagem natural o que eu gostaria de fazer dentro da SDA em relação a desenvolvimento. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho um prompt que eu criei de uma outra ferramenta que eu vou trazer o conteúdo aqui no canal, que é o Diad, que é uma espécie de Lovable que você pode instalar local na sua máquina, tá? Sem gastar R$1. E aí eu estava fazendo uns testes nele, então consegui criar um sisteminha no Diad. E aí eu peguei esse prompt e vou colar aqui agora com vocês para a gente ver o que ele é capaz de fazer. Então colei esse prompt aqui que basicamente, né, cria um sistema completo para gerar páginas de venda, altamente personalizável, segundo as melhores práticas do marketing digital. E aqui vários pontos que eu quero que esteja nesse sisteminha, tá? E aqui é o que eu falei para vocês, tá? Então Sales Page Generator Implementation Plan. Por enquanto eu não consegui colocar em português ainda. E aqui ele fala a proposta de implementação e os passos que precisa fazer. Então aqui eu dei uma reiniciada nele porque tinha um update ali, vai que é importante para melhorar alguma coisa de ontem para hoje, né? Que eu utilizei ele ontem à noite, até de madrugada. Então aqui, beleza, eu vi que ele já criou o projeto Expert Pages aqui. Eu vou confirmar que eu concordo com as implementações dele aqui, tá? E vamos ver o que vai sair desse passo a passo. Então aqui, conforme vocês vão vendo, ó, conforme ele vai andando no projeto, você tem que ir aceitando algumas coisas que ele vai fazendo, tá? Porque ele vai instalando coisas na sua máquina, ele vai configurando ambiente, ele vai fazendo diversas coisas ali que, né, precisa da sua autorização porque ele está de fato mexendo na sua máquina, né? E não só na interface, no código ali. Isso é bem impressionante, tá? Algumas coisas que aconteceu no meu outro projeto, né, que eu importei e mostrei para vocês, né, é que eu pude, por exemplo, selecionar uma coisa que estava lá no terminal, comentar em cima daquilo ali foi como se fosse Ele conseguiu passar para IA que eu estava falando sobre aquela parte da tela, sobre o que estava acontecendo naquilo ali. Isso é bem bacana, gente, é impressionante de verdade. Mas vamos aguardar aqui o que vai acontecer nesse projetinho aqui, depois é bom que a gente compara quando eu vier com o conteúdo do Diad para a gente ver como é que é utilizando IAs gratuitas ali, o que eu consegui, né? E o que o Google está fazendo aí com o Anti-Gravity. Vamos aproveitar enquanto está bem acessível, né? Eles estão com limites de uso bem flexíveis, então essa aqui é a hora de aproveitar. Então, enquanto ele está fazendo, vamos só passar aqui pela proposta de implementação aqui que ele fez, né?
Então aqui ele vai, né, depois ter uma página de vendas, né, um gerador de páginas de vendas para infoprodutos, né, o sistema vai permitir ao usuário que customize temas, né, faça temas customizados, consiga gerenciar blocos de conteúdo, publicar páginas de alta conversão de vendas, né, e vai incluir um preview de tempo real, né, onde você consiga ver ali um construtor drag and drop, né, e uma análise básica de analytics tracking ali, né, porque isso é muito importante para quem tem infoprodutos que quer fazer conversões, tá? Então aqui ele bota um user review required, né, então para uma versão inicial a gente tem que usar um local storage to save page configurations para configurações de páginas e leads, né? Para que o aplicativo consiga funcionar bancos de dados externos, né? Que requer um back-end muito mais bem preparado, né? Por exemplo, o Supabase e o Firebase. No caso, eu estou usando o Supabase, que está sendo bem utilizado pelo Lovable, e ele tem se mostrado uma base bem interessante. Então aqui ele bota as propostas de alterações que ele vai fazer, enquanto isso ele está criando aqui em cima, né? Então a estrutura do projeto, que ele vai inicializar com o Node.js aqui, né, e tal. Então ele vai ter um componente Builder aqui, que é um editor de interface, um componente, os blocos, né, que são os blocos das páginas, e aqui ele vai ter uma configuração de gerenciamento de estados, né? Então o core, os componentes, então o background, vamos dizer assim. Então aqui você vai poder ter um gerenciamento de fontes, blocos e configurações com tracking IDs, né? Page metadata, por exemplo, colocar o pixel, essas coisas. Um componente Builder Editor, né, para você poder editar as páginas. E vocês vão reparando que aqui do lado, ó, teve um erro e ele vai corrigindo os erros de instalação, das coisas que ele vai executando e vai acontecendo, cara. É impressionante, impressionante de verdade. Seguindo aqui o preview ao vivo, né, a visualização ao vivo da página de vendas conforme você vai alterando, né, para renderizar isso, esses blocos, essas coisas. E ele vai criar blocos específicos para cada tipo de componente, né, e vai usar um bloco genérico ali, onde você vai conseguir encaixar os blocos ali. Então, o bloco do herói, os benefícios, enfim, tudo que uma página de vendas precisa. E uma coisa que muita gente tem dificuldade é com traqueamento de páginas, né, de vendas. Então, isso aqui é um ponto que eu pedi também para ele fazer. E aí, olha só que interessante, tá? Então, tem testes automatizados, tá? Que ele acaba fazendo teste de verdade, tá? Então, ele verifica os problemas, ele mesmo executa, vê se funcionou, se não funcionou, ele vê qual é o problema, vai lá, manda para IA, para o modelo e vê como é que corrige. Tudo isso você não está nem vendo, você só está acompanhando, você não está fazendo nada. Então, ali depois ele vai rodar, né, uns testes automatizados aqui e, por último, ele fala para fazer uma verificação manual, onde eu que vou fazer em cima do projeto, e é isso que eu aceitei. E é isso que está acontecendo aqui do lado. Qual será o resultado final? Você vai vendo as coisas acontecendo aqui em cima, né? Impressionante. Outra coisa bacana, ó, é que ele fez aqui as tasks, né? Então ele é orientado por tarefas. E aqui a gente vê, ó, o quanto ele já andou nas tarefas que ele tinha para fazer para poder desenvolver esse projeto, tá? Então ele está marcando, ele está ticando aqui, então você consegue, cara, ter um acompanhamento no nível praticamente gerencial do desenvolvimento. Isso é insano, insano de verdade. Ainda bem que o Copilot GitHub que eu assinei tá no trial ainda, que eu vou cancelar e vou ficar só com isso aqui, cara. É aqui só para vocês terem ideia de como tá ficando o projeto aqui, tá? Olha só o nível do projeto aqui, como é que já tá tudo estruturado, organizado, tá? Inclusive tem gente falando, cara, o que serão dos desenvolvedores júniores com esse tipo de ferramenta, né? Fica aí a pergunta para quem é especialista em mercado, em carreiras. Bom, gente, ele acabou aqui, tá? Ele falou aqui que ele completou o Expert Page System e agora eu posso rodar localmente o desenvolvimento. E aí ele também incluiu um passo a passo, né, explicando como você deve usar esse construtor. Então, por favor, revisar esse passo a passo de utilização e o código, tá? E eu abri aqui o walkthrough dele aqui do Expert Pages, tá? Então aqui ele montou esse modelinho aqui, esse walkthrough que ele falando aqui o Expert Pages é um poderoso construtor de páginas de venda desenvolvido para infoprodutos. Permite criar páginas de alta conversão e com temas customizáveis, drag and drop, blocos de arrastar e soltar, né? E com traqueamento embutido. Olha só que diferencial. Features implementados, tá? Um construtor visual com tempo real com visualização em tempo real, sistemas de bloco,
tá? Que inclui herói, benefícios, enfim, preço, contador, uma customização de temas, tá? O traqueamento com integração de placeholders para o traqueamento do Google, né, do Pixel, e o design responsivo. Então todos os blocos ainda são responsivos. Então você vai montar páginas que tanto para web quanto para o celular. Como utilizar? Adicionar blocos, né? Então você vai poder adicionar blocos, editar conteúdos, reordenar blocos, customizar temas, ver como ficou e alguns detalhes técnicos aqui de como foi implementado. Pessoal, consegui aqui, deixa eu só passar para baixo, eu consegui aqui botar para executar o projeto que ele criou, tá? Então, basicamente aqui está o Expert Build Pager, né? O Page Builder, o construtor de páginas, e aqui a gente tem os blocos. Então, a gente vai acrescentando os blocos aqui, tá? Olha. Countdown e FAQ, Call to Action. E aqui eu consigo reordenar, ó. O CTA vai ficar logo aqui debaixo do negócio. Então, você pode colocar aqui, né? Por exemplo, fazer um curso lá do meu outro canal, né? E vou deixar desse jeito aqui, tá? Esse exemplozinho aqui para a gente ver. Então aqui coloquei os blocos aqui, tá? E vamos ver se a gente consegue fazer um preview aqui. Ó, então a página ficaria assim, né? Então aqui você consegue botar os depoimentos, aqui você consegue colocar em quanto tempo termina a oferta, aqui a chamada para ação, né? E aqui a parte de perguntas e respostas, tá? Então tá aqui uma paginazinha interessante, né? Aqui você consegue trocar o tema, então você consegue botar o target date aqui. Então você pode sair, ó, alterando tudo. Então tá feito aí a paginazinha funcional, um projetinho funcional, como se fosse um Hotmart Pages, né? Obviamente muito menor aqui, mas com um simples prompt, um prompt foi construído esse sisteminha aqui, tá? Inclusive já pronto para conectar com o Supabase, e com certeza se eu continuar aqui ele vai se conectar ao Supabase, mas o vídeo já está longo. Eu vou tentar dar uma refinada nesse projeto ou trazer um outro projetinho onde eu vou conectar o Supabase, vou fazer tudo do zero e a gente vai tentar publicar esse app, tá? Então estou muito empolgado com o Antigravity, vocês viram do que ele é capaz aqui. Ele conseguiu gerar um planejamento inicial do passo a passo de como ele ia fazer esse projeto. Ele criou o passo a passo em tarefas, onde ele foi marcando conforme ele ia fazendo no código, organizou minha pasta de projeto inteiro, gerou as configurações, instalou as dependências, tudo automaticamente. E no fim ele gerou, né, um passo a passo ali, um caminho para você seguir, uma trilha, falando um pouquinho do projeto, como utilizar, enfim, tudo completo. Então é um verdadeiro agente de desenvolvimento alinhado a quem aí está acostumado ao dia a dia de desenvolvimento. Então isso aqui, gente, é impressionante para quem já tem experiência na área. O que você agora é capaz de fazer é absurdo, tá, gente? Agora a gente só tem que ver a questão de custos e limites dessa ferramenta, do uso principalmente do modelo, né? Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer mais vídeos de Antigravity ou de outras ferramentas, se você quer ver o do Diad, coloca aí nos comentários para eu saber. Se o vídeo te ajudou, deixa o like, é de graça e ajuda demais o canal, beleza? Então, eu vou deixar uns vídeos aqui que eu já criei de prompts e assistentes ali. Vamos ver como é que vai ficar os gems também agora com esse novo modelo. Então, eu vou deixar dois videozinhos aqui que eu criei para assistente pessoal aí no seu dia a dia, que você pode usar no seu negócio, na sua parte profissional também, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!